Olá! O presidente Jair Bolsonaro editou no início deste mês uma medida provisória que desobriga os órgãos públicos de publicarem em jornais de grande circulação editais de licitação. Há pouco mais de um mês, outra medida provisória foi na mesma linha. Empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores não precisam mais publicar na grande imprensa editais de assembleias e avisos aos acionistas. As medidas têm sido alvo de críticas, não somente por reduzirem a receita dos jornais, mas também por diminuírem a publicidade e, consequentemente, ameaçarem a transparência desses atos. Para debater esse tema, eu recebo hoje os deputados Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e Elias Vaz, do PSB de Goiás. Senhores, muito obrigada por terem aceito o nosso convite para esse debate. Deputado Elias Vaz, eu começo pelo senhor. O senhor entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Esse mandado ele foi distribuído para o ministro Ricardo Lewandowski, está na fase de instrução, foi encaminhado para a AGU. O que o senhor alega para solicitar, para demandar ao Supremo Tribunal Federal a suspensão dessa medida provisória 896? Fundamentalmente, Maristela, a questão da banalização, né, das medidas provisórias. Na verdade, é uma previsão constitucional, vamos dizer assim, por uma exceção, né, você ter a possibilidade do Poder Legislativo, do Poder Executivo, utilizar desse instrumento em caso de extrema relevância e de urgência, o que não é o caso, né? Nós estamos falando, por exemplo, de casos que poderiam ser tratados em leis ordinárias. Aliás, por acaso, a gente tinha na pauta, e nós votamos na última sessão da Câmara Federal, né, nós tínhamos na pauta exatamente um projeto que tratava sobre a questão das licitações. Poderia muito bem ser feita essa discussão nesse projeto. A medida provisória... A apresentação de uma emenda. Exatamente. Esse ano nós já tivemos a construção de 27 medidas provisórias somente pelo governo Bolsonaro. Então, claro que isso não é um problema só desse governo, né? Todos os governos anteriores abusaram desse tipo de instrumento, que, na minha opinião, é uma usurpação de uma função de legislar. Né? Legislar é uma atribuição do Poder Legislativo. O Poder Executivo, em caráter excepcional, e nós estamos falando de situações que não caracterizam esse caráter excepcional e estão sendo utilizados, como eu disse, de uma forma a banalizar esse tipo de instituto. Deputado Coronel Armando, o senhor que é do partido do Presidente da República, o PSL, na sua opinião, por que o governo optou por uma medida provisória e não por um projeto de lei que poderia até ser apresentado com urgência constitucional, como é facultado ao Presidente da República, de modo a andar mais rápido? Bom, inicialmente eu vou falar que a medida provisória, reforçando o que o deputado Elias falou, é um instrumento legal, previsto constitucionalmente, então não é isso. Depende do critério do que é urgente ou não. Pode ser que para o governo seja urgente. Entre as medidas provisórias esse ano foi a reforma administrativa que reduziu ministérios. O governo busca, em si, uma recuperação das contas. Nós herdamos uma situação financeira muito difícil. O governo tem que administrar poucos recursos e muitas necessidades. Isso aí é claro, é implícito que todas as decisões estão pautadas nessa situação. Quanto a essas medidas, foi a 892, que foi a liberdade de imprensa das empresas com balanço, escolher e divulgar de outra forma, e a 896 é essa que agora as empresas públicas não têm. Isso vai de encontro. Alguns falam pela transparência, mas a PEC do artigo 37 da Constituição acrescentou eficiência. Então, além da transparência, da legalidade, da moralidade, foi acrescentada a eficiência. A gente viu nos últimos anos que muitos governos não foram eficientes. E para buscar eficiência, você tem que contar com a medida provisória. Digo ainda mais, eu sou da área de segurança pública, nós estamos com a lei da segurança privada, tá? O Estatuto da Segurança Privada, desde 2010, aqui dentro do Congresso. Ele começou num projeto do senador Crivella, do Rio de Janeiro. Ainda não terminou essa lei há 10 anos, então muitas das propostas de lei aqui andam a passo de tartaruga e a gente tem pressa porque precisa recuperar o Brasil. Então é isso que fundamenta essa decisão do presidente. Deputado Elias Vaz, o deputado Coronel Armando trouxe para o nosso debate a questão da eficiência, né? E tem se trabalhado muito, e sempre se fala muito no Brasil sobre isso, sobre a necessidade de reduzir o chamado custo do Brasil.
né? E entre esses custos estão custos administrativos, tanto nas empresas públicas, como é o caso da 896, quanto nas empresas privadas, né, como é o caso da 892, que trata das companhias abertas. Você não acha que isso é uma forma também de reduzir a burocracia e, consequentemente, reduzir os custos, entrando um pouco no mérito da proposta? Bom, o que nós precisamos observar também é que, junto com a eficiência, também tem a questão do combate à corrupção, né? E a transparência é um instrumento importante, né, um instrumento poderoso para a gente evitar, inclusive, a corrupção. É verdade, né, e eu acho que esse projeto ele é discutível, né, mas não poderia ser através de medida provisória, né? É verdade que você hoje tem um avanço, né, dos próprios instrumentos digitais que, na verdade, as prefeituras, os governos de estados e mesmo a União têm utilizado. Mas é verdade também que nós temos um processo de transição, né? É verdade que nós temos instrumentos de comunicação que ainda existem hoje, que são os clássicos, né, os jornais, que também, né, têm a sua importância na questão da transparência. Então, eu penso que isso pode ser pensado a médio prazo, mas eu ainda entendo que esses veículos que existem hoje ainda cumprem um papel importante na comunicação e, efetivamente, quando você traz, por exemplo, nós poderíamos até fazer uma discussão, não precisaria ser todas as licitações, mas aquelas licitações de maior peso, por exemplo, de valores maiores, por exemplo, deveriam circular ainda nos maiores jornais, né? Até porque, assim, às vezes tem um tipo de licitação que é uma licitação com valor relativamente baixo, né? Então, talvez a gente podia disciplinar isso, né? Mas eu penso que da forma como foi feito com medida provisória, ela impede, inclusive, né, que a gente faça uma discussão, quer dizer, eu já tenho uma regra estabelecida, né, que pode ser alterada ou não, mas eu mesmo apresentei emendas a essa medida provisória, esperando, inclusive, buscando mais transparência. Eu penso que o instrumento transparência ele é fundamental, ele é poderoso para evitar a corrupção, né? Então, a eficiência ela tem que estar atrelada também, tem que andar junto com esse quesito que é o combate à corrupção, que foi um discurso, inclusive, do atual governo. No dia 16, terminou o prazo para apresentação de emendas a essa medida provisória, 896, e foram apresentadas 30 emendas. E a 892 foram apresentadas 39 emendas, então um número significativo de emendas, né? Deputado Armando, em relação a esse processo de transição, né, que o deputado Elias Vaz comenta, eu troco aqui, além dessa questão da transição, para sua avaliação, um outro ponto. Talvez para grandes empresas que tenham uma estrutura de gestão, de administração organizada para fazer esse acompanhamento, tem grandes empresas que têm um departamento só para cuidar de licitações, tamanha relevância das licitações do governo. Talvez seja até um pouco mais fácil de fazer esse acompanhamento. Mas eu fico pensando num pequeno município, né? Nós temos 5.570 municípios, alguns municípios muito pequenos. Um pequeno município, como é que esse pequeno município vai fazer essa divulgação e as pequenas empresas vão conseguir acompanhar e, eventualmente, participar desses processos se não tem tanto acesso, muitas vezes, à própria internet? Bom, inicialmente eu vou na parte prática. Eu desafio aqui a gente levantar aqui nesses locais 10 pessoas que acompanhem um balanço de uma empresa no jornal ou uma licitação. Eu acho que a grande maioria das pessoas nem olha aquilo. Ela entende que aquilo é um pedaço do jornal que está reservado ali para uma obrigação legal. A maioria não lê o que está ali. Quem lê é quem tem interesse, independente de grande ou pequena empresa, na prática quem vai ler é quem tem interesse. Então eu acredito que essa mudança ela é necessária porque vai fazer um ajuste no que é realmente prático. Então eu entendo que não há essa necessidade, nós evoluímos, nós estamos no século XXI, hoje a tecnologia tem outras ferramentas, não está em todo o Brasil ainda, mas vai chegar. Isso é uma visão de futuro que a gente tem que ter nessas mudanças. Mas na prática, hoje, eu pergunto para a senhora quantas pessoas leem os balanços, que não sejam aquelas interessadas. Como às vezes no próprio jornal Notícia, tem gente que procura o esporte, tem gente que procura política, tem gente que procura economia, a pessoa vai no que a interessa. A gente lê só o título, né? E só vê o título. Então eu acho que virá assim sempre uma contestação ou uma ação. E todas as ações podem ser contestadas. Aí a gente vai discutir na fundamentação. O governo acha que isso é viável, vai dar mais eficiência, sem omitir a transparência. A própria mídia dá a publicação, eu acho, jornais de concursos e outras
e outros meios de comunicação vão continuar publicando, independente de estar ou não. O concurso é básico, existem jornais que fazem isso. Então vai surgir aí até uma oportunidade de algum jornal fazer especificamente licitações no país. Então acho que não vejo grande problema com essa mudança. Em relação ao quesito transparência, você também não vê problema? Não vejo, porque é sempre divulgado. E cabe, dentro de acreditar no sistema político, que vamos dizer assim, todo município tem uma Câmara de Vereadores. Assim como a Câmara dos Deputados tem a finalidade de fiscalizar as ações do governo, do Executivo e elaborar leis, as câmaras de vereadores têm essa mesma função. Se o nosso sistema político estiver funcionando, vai haver fiscalização, reforçada também pela imprensa. Deputado Elias Vaz, em relação à fiscalização feita pelas câmaras de vereadores, a gente sabe que é papel dos legislativos em todas as 3 esferas federativas, legislar e fiscalizar. Mas a gente sabe também que fiscalizar não é o forte dos poderes legislativos. Infelizmente, não é o forte. E nos pequenos municípios, sobretudo nos pequenos municípios mencionados pelo deputado Coronel Armando, a gente sabe que existe cada vez mais organizações, né, comunitárias que fazem esse trabalho de acompanhar, inclusive, o trabalho dos vereadores, né? Inclusive as licitações feitas pelas câmaras de vereadores. Nessa realidade, o senhor acha que esses pequenos grupos, esses comunitários, eles vão ter condições de fazer esse acompanhamento? Bom, eu penso que nós temos uma realidade política brasileira, do ponto de vista do papel do legislativo, que é uma distorção enorme, quase generalizada. Basta ver que um parlamentar, é totalmente estranho, um parlamentar que é do partido do governante, ou do executivo, fiscalizar. E a verdade, a Constituição não traz que a oposição é que tem que fiscalizar, traz que o poder legislativo tem que fiscalizar. Mas é uma situação assim, se você fiscaliza, você já é oposição. É impressionante isso. Então, já é uma demonstração de uma descaracterização que nós temos da função constitucional do Poder Legislativo, que eu diria que era mais importante, até porque leis nós temos muitas. O que falta, muitas vezes, é a fiscalização do cumprimento das leis e do cumprimento orçamentário, se o dinheiro está sendo gasto sem corrupção. Para mim, isso é um papel mais importante que o Legislativo poderia ter. Eu só queria fazer um comentário que o Coronel Armando colocou sobre o pessoal não ler os jornais, muito menos ainda a população lê Diário Oficial, né, que é onde o governo está querendo dizer que é a exigência, né? Imagina a possibilidade, inclusive, dos municípios pequenos publicarem no Diário Oficial da União, né, qualquer tipo de licitação. Quer dizer, aí sim que a população não lê, né? Nós podemos ter poucas pessoas que folheiam ali o jornal, mas pelo menos está aberto, está divulgado. Agora, com relação ao Diário Oficial, o número ainda é mais reduzido. Eu penso que, é claro que isso não faz parte da cultura do brasileiro. Eu aposto na fiscalização, naquela que a sociedade se envolva, né? Eu acho fundamental. E todos os mecanismos que nós pudermos utilizar, disponibilizar para a sociedade acompanhar, né, as contas públicas, eu penso que nós vamos ter uma situação de combate à corrupção muito mais eficiente, né? Esse, para mim, é o grande instrumento que nós podemos ter, a transparência. A transparência é que vai inibir a pessoa de má fé. A transparência é que vai colocar medo numa pessoa que está querendo, por exemplo, superfaturar um produto ou cometer qualquer ato ilícito. Então, para mim, quanto mais transparência, melhor. Acho que a economia que nós vamos ter vai ser um resultado na questão do combate da corrupção. Agora, deputado, a medida 892, ela trata das companhias de capital aberto. Sim. Elas têm ações negociadas na Bolsa que têm obrigação de publicar esses demonstrativos, né? Essa medida provisória, a 892, ela desobriga isso. Em relação a essas companhias, que são companhias normalmente de grande porte, o senhor acha que também corre esse risco de... Bom, eu não entrei nesse aspecto, né, porque até o mandato de segurança foi contra a 896, né? Mas é evidente que a gente tem conhecimento que mesmo nessas grandes empresas tem corrupção também. Sim. Infelizmente, às vezes os executivos ali, uma vez ou outra, a gente vê escândalos em grandes corporações que, na verdade, o executivo está, na verdade, envolvido numa corrupção contra a empresa, contra os acionistas, né? Então, eu acho importante ter transparência também, né? Mas é um caso a ser discutido, se é o melhor, nos jornais, porque aí os acionistas é diferente, você diz para ele onde é que está divulgado os dados, ele pode procurar, diferente da sociedade como um todo, porque a questão da transparência do dinheiro público, todo mundo é patrão. Todo cidadão e cidadã se coloca como patrão. Então, o dinheiro é de todo mundo. Então, todo mundo tem que ter direito a acesso às informações. Eu acho que quanto mais a gente tiver uma amplitude, eu compreendo a preocupação
do governo e do Coronel Armando em querer economizar, eu acho que é importante, mas talvez seja uma economia que, na prática, ela pode trazer um resultado negativo, que é, na verdade, a limitação da transparência. Eu, particularmente, acho que um dos grandes problemas, dos grandes ralos que nós temos hoje, um é a ineficiência, sem dúvida nenhuma, mas o outro é a corrupção, e ele precisa ser combatido duramente. Deputado Coronel Armando, a MP 892, essa que eu comentei há pouco, que trata das companhias de capital aberto, acho que nesse caso o ponto fundamental é a redução de custos, né? Porque a gente vê, muitas vezes, vem um caderno inteiro do jornal com balanços, com demonstrativos, enfim, prestação de contas dessas empresas. Nessas empresas, acredito que tenha havido uma receptividade muito grande a essa medida provisória, não? Assim, eu acho que todas as decisões governamentais são fundamentadas em estudo. No momento que um governo não pautar suas decisões, suas propostas em cima de estudo, esse governo é amador. Eu acho que a gente busca um profissionalismo e uma análise real do que ocorre na sociedade na parte econômica. A gente tem, então, que ver essas demandas que chegam a nós, como parlamentar, chega também às forças, os grupos de estudo do governo, para decidir essas medidas. Eu acho extremamente salutar essa medida 892, como vocês mesmo citou, pouca gente vê. Queria reforçar o que você citou, que talvez tenha passado desapercebido. Eu conheço o Observatório Social do Brasil e das cidades, lá em Santa Catarina funciona muito bem. São uma ONG que funciona fiscalizando as verbas públicas sem nenhuma ação governamental. Até eles não querem política misturada com eles. E isso visa também dar transparência. A gente tem que estimular essas organizações fiscalizadas. Eu concordo quanto à transparência, quanto ao combate à corrupção, mas eu também digo o seguinte, nós temos que ter critério na seleção de quem ocupa cargos. Seja o eleitor saber em quem ele vai votar, nós temos um papel importante, essa transparência, como o próprio governo, nos concursos públicos, isso você não tem como cortar ali ficha limpa, em algum momento pode aparecer, é difícil demitir um servidor público, mas nos cargos de confiança, naqueles que são de livre nomeação, você tem que ter critérios de pessoas que sejam ficha limpa e que não vão se envolver com corrupção. Ali é ficha limpa e eficiência. Então, essas são formas de você ir reduzindo o problema da corrupção no Brasil. Agora, deputado, em relação, como garantir que após publicado um edital de licitação na internet, um mecanismo de segurança para que não seja possível fazer alterações sem que essas alterações fiquem evidentes, fiquem transparentes de que houve alterações. Aí eu não me refiro ao fato de simplesmente, não a lei de controlar, mas de deixar explícito, claro, que houve uma alteração para que quem vem acompanhando aquele processo possa acompanhar essa mudança. Isso vai ser feito novamente pelo meio eletrônico. Pelo que está sendo citado, a gente vai trabalhar mais com o meio eletrônico na divulgação. Qualquer alteração que seja feita será pelo meio eletrônico. E a maioria das pessoas que está envolvida no processo, ela vai estar normalmente acompanhando as evoluções e mudanças que possam haver. Também não é tão comum haver mudança em licitação. Há sim, às vezes, um aditivo, que a gente vê que quando tem aditivo é porque houve erro no planejamento inicial. Infelizmente, várias licitações no Brasil, elas são de uma forma e a pessoa já vai pensando em aditivar o contrato. Então, nós temos que ter mais, partir mais na direção do centro do alvo, obter o 10 olímpico e não ir lá para um 7, para um 6. Todos os teus processos têm que visar a eficiência plena, que é o 10 olímpico do tiro. Aí entra no outro pauta do governo Bolsonaro, as armas. Deputado Elias Vaz, em relação a essa questão das mudanças, o senhor tem alguma preocupação em relação à clareza disso e a abertura para que as pessoas acompanhem esse processo? Olha, eu acho tão importante, inclusive, mesmo discordando... Porque o impresso está impresso, né? Sim, mesmo discordando da medida provisória, eu fiz emendas e as minhas emendas vão exatamente nesse sentido, vão no sentido de trazer mais transparência. Por exemplo, eu faço uma crítica exatamente a esses portais de transparência que não se exige, por exemplo, a trazer os editais, trazer os contratos, trazer as notas fiscais digitalizadas, porque são instrumentos que a sociedade possa fiscalizar, inclusive os aditivos, né? Porque geralmente, muitas vezes, são esses aditivos que trazem as surpresas, né? As surpresas que são geralmente, têm como essência a não observação do interesse público, né? E aí vai atender o interesse privado. Então, isso é muito importante, né? Eu costumo dizer o seguinte, uma máquina, principalmente uma máquina igual a federal, aí a gente fazia uma discussão, o presidente da República pode não querer que tenha corrupção, mas os instrumentos de controle têm que ser eficientes. Às vezes um ministro,
é extremamente honesto, mas quem está abaixo dele não é. Né? Então, quando você tem os instrumentos que são eficientes, né, que garantem um acompanhamento da sociedade, eu bato muito nessa tecla. Né? Eu penso que a gente precisa aprimorar. Eu, quando fui vereador na minha cidade, em Goiânia, sempre observei muito, né, utilizei muito essa questão da fiscalização. E sempre achei que os mecanismos de transparência não são tão transparentes. Né? Então, é preciso aprimorar isso. Nós temos hoje, isso é software, isso é só elaborar um sistema de comunicação que possa trazer para a sociedade todas as informações possíveis. Eu sempre digo, quanto mais informações tiver, quanto mais a sociedade tiver instrumentos, ONGs como essa que o Coronel Armando citou, que possam estar acompanhando, eu acredito que nós vamos ter, na verdade, um combate à corrupção mais eficiente. Bom, a gente está caminhando para o fim do programa, e aí eu queria trazer aqui alguns números. A medida provisória 892, a que trata a publicação das empresas de capital aberto, ela recebeu 39 emendas. Essa 896, que é a que trata dos editais de licitação, ela recebeu 30 emendas. Né? Qual é a chance que o senhor entende, você enxerga, deputado Armando, de essas medidas provisórias efetivamente serem votadas, as emendas serem consideradas e não ser mais uma medida provisória que possa caducar? Bom, eu acho que ela vai passar dentro do prazo, porque ela retrata uma necessidade. A própria grande imprensa, apesar de ser afetada, ela não fez críticas, ela está sendo afetada, não fez críticas, ela vê a eficiência. Eu acho que é natural que haja emendas, sempre há grupos interessados. E eu acho também uma emenda pode aperfeiçoar um projeto, concordo com o deputado, ela pode aperfeiçoar um projeto. Às vezes a nossa visão pode ser melhorada, desde que seja do conjunto. O papel do parlamento, né? O papel do parlamento, exatamente. Desde que haja um conjunto. Eu falo sempre aqui, e quando eu faço o discurso, nós trabalhamos na Praça dos Três Poderes, executivo, legislativo, judiciário, trabalhando harmonicamente, mas acima dali nós temos a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil na Praça dos Três Poderes foi um concurso, aquilo é um prêmio que foi dado, pela colocação para lembrar o patriotismo. E na base tem no mastro escrito algo nesse sentido. A bandeira do Brasil sempre no alto, lembrando a importância da pátria para todos. Então isso ali foi um projeto e ela está exatamente alinhada, passa pelo meio dos prédios do Congresso e está alinhada com a Torre TV. Mas a gente esquece às vezes, você olha para o Congresso, ele ofusca a bandeira. Você olha pelo Planalto, ofusca a bandeira. O Planalto e o Judiciário, na verdade, vem mais a bandeira, mas a gente não vê aqui e nós temos que lembrar sempre que nós trabalhamos pelo Brasil, pela pátria, e isso de uma forma geral, acho que isso tem que ser o que nos motiva a fazer o melhor pela nossa população. Deputado Elias Vaz, para a gente terminar, chances que o senhor vê de essas medidas provisórias serem efetivamente votadas no Congresso? Bom, eu entrei com um mandato de segurança exatamente porque eu não vejo urgência e grande relevância para justificar uma medida provisória. É claro, eu acho que o Coronel Armando coloca uma questão aqui que a gente precisa fazer meia-culpa. A Câmara Federal, o Congresso Nacional, não tem, na verdade, deficiência para aprovar a quantidade de leis necessárias para o país. Tem sido muito morosa essa posição. Isso tem provocado um ativismo do STF, e muitas vezes legislar, e o próprio Executivo. Então, também nós temos aí meia-culpa, nós precisamos mudar isso, acho que precisa ter mais eficiência para exatamente cada um cumprir seu papel. O papel do Legislativo é fazer as leis, não é outro poder. Então, nós precisamos resgatar isso, e para fazer isso, eu acho que o Coronel faz uma observação importante. Não pode uma lei importante estar aqui desde 2010 e até hoje não ter sido apreciada. Ativismo judicial é tema de outro Câmara em Debate. Tá bom. O Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre as medidas provisórias que mudam as regras de publicação de editais de licitação e de atos das empresas de capital aberto em jornais de grande circulação. Eu recebi os deputados Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e Elias Vaz, do PSB de Goiás. Obrigada por sua audiência, pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara em Debate.